Então pronto. Então pessoal, hoje, estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá. Estão vendo meu mouse mexendo, minha tela aqui, eu cliquei. Então, né? É porque eu tô com um programinha novo para gravar aula e aí eu preciso estar sabendo de vocês, porque senão talvez eu tô dando aula aqui e vocês não estão vendo. E depois talvez não saia na gravação lá, tá? Então, hoje a gente vai ver as funções, algumas funções do Excel. Nós temos as funções condicional, que é se, são também chamadas funções lógicas, tá? Se, e, ou, não. Nós vamos ver as funções de data e horas, são hoje, agora, hora, mês, ano, minuto, segundo. Essas aqui são fáceis de trabalhar com elas. As funções estatística, média, med, modo, mod. As funções matemáticas, soma, soma-se, multi, potência, mínimo, máximo, menor, maior, fatorial, né, e assim por diante. Contagem, conta valores, conta-se, conta, inteiro. E outras como raiz, potência, arrede, que é de arredondar, arredondar para baixo, arredondar para cima, tem também as duas, e romano, as que a gente vai ver hoje. Então eu vou começar com vocês com as de data e hora. Vamos deixar essas aqui de lógica, de condicional, mas para o final que elas são mais detalhadas, mais complexa um pouco. Então, função data e hora. Como já se diz o nome da função data e hora, ela vai retornar uma data e uma hora para mim. Então, a função hoje ela vai me retornar essa data aqui. Vocês estão vendo bem aí? Querem que eu aumente mais? Eu consigo ver sim, professor, tá aqui. Tá, mas tá muito ruinzinho de ver ou tá nítido mesmo? Quem Pra mim tiver tá ruim, nítido. reclama aí para me aumentar aqui o tamanho, tá? Eu posso aumentar aqui um pouco mais para melhorar. Então, como eu faço essa função hoje? A função hoje, pessoal, nós temos essa função hoje e a função agora, que não precisa colocar nada dentro do parênteses, tá? Parênteses abre e fecha. Então aqui eu tenho o exemplo dela. Então, ó, o exemplo da função hoje é só abrir e fechar o parênteses, tá? E ele vai me retornar a data de hoje. Olha aqui, vou escrever de novo, igual, lembrando lá do igual, né? Hoje, toda vez que você começa a digitar a função, ela te dá aqui o que essa função vai fazer, ó. Eu digitei igual hoje, então ela já me dá aqui, ó, retorna a data de hoje formatada como uma data. Então você já tem uma experiência. Eu posso só digitar hoje, professor? Não, tem que abrir, pelo menos abrir o parênteses. Eu abrindo o parênteses, ela já vai fazer para mim. Mas se eu quiser fechar, eu posso fechar também. Eu tenho que pelo menos colocar um parênteses, tá? Olha lá, ela vai retornar a data de hoje, a mesma coisa que retornou aqui. Deixa eu aumentar também essas aqui que eu for fazendo também, para vocês verem. Estou vendo que está muito pequeno, e aí talvez vocês não vão ver direito. Então eu digitei, ó, igual hoje, abri o parênteses, tá? Dentro do parênteses da função hoje não vai nada. Como eu sei disso, professor? Quando eu faço hoje, e abro parênteses e abro parênteses, aí ela já vai me dar aqui, ó, não pede nada dentro, ó. O parênteses está vazio, tá? Diferente das outras que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que elas vão pedir alguma coisa, por exemplo, número 1, número 2, número de série, número não sei o que, então ela vai pedir alguma coisa. Essa não pede, olha lá. Quando eu digito hoje, embaixo dela lá tem hoje, abriu e fechou o parênteses e está vazio o parênteses. Igualmente a função agora, olha lá, igual agora, igual agora, vou abrir o parênteses, olha lá, ó. Só abrir o parênteses, talvez vocês não estão vendo porque aqui ela vai aparecer esmaecido mesmo, bem fraquinho,
né? Só para você ver o que, que a função faz. Então, ela também não pede nada dentro do parênteses. É só igual agora, abriu e fechou. Qual a diferença da função hoje para a função agora? Quem consegue observar e falar aí para mim? Oi? Que na função agora contém a hora. Muito bem. A função agora, além dela apresentar a data de hoje, dia 30 de 4 de 2021, ela apresenta a hora também. Já o agora, já o hoje não, ele só apresenta a data mesmo, 30 de 4 de 2021. Essa data, pessoal, só vai retornar a data atual, a data de hoje realmente, se aqui embaixo, ó, o seu relógio, a sua data estiver atualizada, tá? Ele não, a função não é inteligente para saber que realmente hoje é dia 30 do 4. Se aqui, ó, embaixo, na sua data e hora aqui do seu computador aí, do seu notebook, do seu celular estiver desatualizada, não vai aparecer a data e hora ou a data do que estiver aqui, tá? Lembre muito bem disso, ele mostra a data que está atualizada no computador, certo? Não esqueça disso. Então a função hoje ela mostra o dia, o mês e o ano. A função agora, além do dia, mês e ano, ela te dá a função, ou ela te retorna também a hora e o minuto. E o segundo que a gente não vê aqui. Depois dessa data aqui agora, dessa data que a gente digitou aqui primeiro, a gente vai achar aqui a hora dela. Pegar dessa data aqui só a hora. Ah, professor, isso é muito fácil, já eu sei a hora, né? Quer dizer, não, vamos pegar dessa outra aqui que tem a hora, tá? Desculpa. Então, eu sei que a hora aí é 9 horas, mas assim, de uma tabela grande, eu quero pegar só daquela célula. Então, eu vou digitar aqui, igual, hora, abrir o parênteses. Olha lá agora a diferença, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá pequeno e esmaecido, né? Bem fraquinho, só para você ter uma noção do que você está fazendo. Mas toda vez que você digita a função embaixo, ela aparece. Então aqui, ó, ela aparece para mim, hora, num, série. O que quer dizer isso? O número de série. Qual é o número de série? Ele quer que eu digite aqui uma data, tá? Ele quer que eu digite uma data e uma hora para ele retirar esse número de série. Então eu não preciso digitar, eu já tenho ela aqui em cima, ó. Ou eu escrevo aqui L, tá na linha na coluna L, na linha 14, ou eu simplesmente clico aqui em cima. Ó lá, ó. Apareceu lá dentro do parênteses, L14. E aqui, ó, como eu cliquei aqui em cima, como é que ela fica? Esperando o quê? Que eu dou um Enter. Dei um Enter, ela retornou aqui. O que eu queria que ela retornasse? A hora. Então ela retornou a hora. Dessa célula aqui que tem 30/4/2021, espaço 009, 2.20, né? 9 horas e 20 minutos. Eu queria só a hora dessa célula e ele retornou para mim, só a hora, tá? Vamos aqui agora do mês. Vamos pegar tudo aqui dessa aqui que está mais completa, né? Eu falei dessa, mas vamos pegar do agora, que aí tem a hora, a data e tudo. Vamos pegar aqui o mês. Vamos tirar só o mês daqui, dessa célula. Então eu digito igual, mês, abro parênteses. Olha lá, não é vazio o parênteses. Tá pedindo lá também um número de série. Barrinha série. Então, o número de série. Ele está pedindo para me digitar uma data, porque é de mês, né? Tá falando sobre mês. Então, eu vou escolher aqui também, no L14. Vou dar um clique lá no L14. Se eu quiser digitar também, ó, vou digitar também L14, que eu sei que é a célula lá que tem a data. Olha lá, ele foi lá e localizou, ó, quando eu digitei L14. Dá um Enter. Olha lá, ele retornou o 4. Por que o 4? Porque eu estou pedindo o mês. O mês, hoje, né, o último dia do mês 4, dia 30 do 4. Então, ele retornou aqui, ó, o mês, tá? Mês 4.
Vamos agora para o ano. Eu quero que dessa data ali, ele retira o ano para mim. Então, a mesma coisa, igual ano, abre parênteses. Olha lá, ele pede alguma coisa dentro do parênteses também. Tá aqui, ó. Num série. Vou lá na data ou digito L14. Tá lá. Ele me retirou só o 2021, porque eu tô pedindo o ano. Tá vendo? Tô pedindo o ano, então ele me retornou o ano. Vou agora pedir só daquela data lá, total lá, eu quero o minuto, igual minuto. Digito minuto, abro parênteses, não esqueça disso. Você também pode fazer isso aqui, ó. Quando você estiver digitando, se você... e agora? O que que vem depois? Mas aqui embaixo ele aparece minuto. Se você dá um clique duplo, olha lá. Aqui embaixo, ó. Onde aparece minuto, o que que a função retorna, né? O que que ela faz. E eu dou um clique duplo em cima do nome dela aqui, ó. Ela abre o parênteses para mim. E eu vou lá de novo e coloco L14, que é a célula onde está a data e a minha hora lá. E eu quero um minuto de lá. Qual é o minuto que vai retornar? Vamos ver, olha lá. Acredito que seja aquele 22 lá. Ó. Como eu dei um Enter e relacionava aquela célula lá, olha lá que lá na célula lá passou para o minuto 23. Aqui já atualizou também para o minuto 23. Tá? Então, se eu voltar aqui, daqui é mais um minuto e dar outro Enter aqui dentro, ele vai aqui retornar, vai passar por um minuto que estiver atualizado e aqui também vai aparecer já um minuto atualizado. Porque os minutos ele vai contando, a hora vai demorar mais um pouquinho, só daqui uma hora que vai passar para 10. Né? E as datas aqui também só vai passar para dia 1º/5 amanhã, né? Depois da meia-noite, quer dizer. Depois o segundo. Ah, professor, mas aqui em cima não tem segundo. Mas vamos descobrir que segundo tem ali. Segundo. Olha lá, nem preciso digitar tudo a função. Já aparece aqui embaixo. Eu dou um clique duplo com o mouse. Ele já abre o parênteses para mim. Escreve a função. E eu coloco de novo. L14. Ah, não tô com vontade de digitar hoje. Então eu vou lá e clico em cima lá com o mouse. Já aparece aqui. Dou um Enter. Olha lá, 4 segundos. E vocês observaram que o minuto já atualizou lá em cima e já atualizou aqui também, ó. Então, está interligada. Essa função aqui está interligada com essa. Quando mudar lá, vai mudar aqui. Se eu der um clique duplo aqui e dar outro Enter, olha aqui, o segundo já é 23, o minuto ainda continua, 25, né? Daqui mais um minuto aí já muda, quando eu der outro Enter. Certo? Pessoal, alguma dúvida aí na questão, nas funções data e horas? São funções fáceis de fazer, né? Não tem muito mistério. Eu tenho uma data, primeiro eu já digito uma data lá, não preciso digitar também, eu coloco a função hoje, que é muito fácil, só é digitar igual hoje, do jeitinho que está aqui, ó. Do jeitinho que está aqui, só digitar igual hoje, ele vai me retornar a data, tá? Não esqueça do sinal de igual, e não esqueça pelo menos de abrir o parênteses. E aí observa se ele está pedindo alguma coisa dentro do parênteses. Se não tiver, é só dar um Enter. Tá? Então o Excel já ajuda a gente bastante nessa questão aí. Então essas são as funções de data e hora que a gente tem, né, no Excel. Muito simples para ser usado. Depois as funções estatística. Aí eu fiz uma tabelinha aqui. Eu acho que também está bem pequena aí, né? Não sei se vocês... Vou aumentar mais aqui o tamanho dela, para que vocês possam ver aí corretamente. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. 14. 14 dá para ver bem? Sim. Sim, né? Então tá, deixar 14, senão vai ficar muito grande aqui para mim estar movendo para cá e para cá. Então, média. Primeira coisa, então quando vocês estão estudando lá, a professora de vocês tem uma tabelinha dessa daqui, ó. Aluno, nome do aluno, João Maria Pedro, primeiro bimestre, as notas do primeiro bimestre, as notas do segundo, do terceiro, do quarto bimestre. E aí vem uma média. Ela precisa calcular essa média. Mas a professora talvez não sabe calcular essa média. E aí ela vai depender de alguém que cria essa tabelinha para ela
e já entrega para ela com a média prontinha aqui, ó, a fórmula já aqui prontinha. Só ela vai digitar os valores aqui e já vai aparecer a média. Nesse caso a gente está aprendendo para isso, tá? Eu já vou montar a tabela, deixar o cálculo de média, de soma, né? Que precisa também somar lá as notas, as faltas, as presenças, tá? Então aí a gente também vai aprender uma funçãozinha ali que vai calcular quantas faltas o aluno teve, quantas presenças o aluno teve, tá? Então aqui nós vamos calcular primeiro a média, tá? Que é a primeira função que aparece aqui. O que a média faz? Calcula a média entre uma série de entradas numéricas. É aquela média aritmética lá que a gente usa na matemática, que eu pego os valores, somo esses valores e divido pelo total de valores que tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Então eu somo eles, tá? Então quando a gente vai calcular uma média na mão, né, na caneta ali, calculando mesmo, a gente faz o quê? Soma esse com esse, soma os 4 bimestres, né? E divide por 4, que é o valor, a quantidade. A média, a função média, quando eu digito aqui média, ela já vai fazer isso para mim. Tá? Ela já vai fazer. Então eu digito igual média, abro parênteses, né? E o que é que eu faço? Eu posso colocar a cada célula, tá? I34, J34, K34, L34. Ou o que é que eu posso fazer para melhor facilitar a minha vida? Que o Excel facilita muito para a gente. Eu clico aqui no primeiro e arrasto, ó. Clico no primeiro valor, no primeiro bimestre do João e vou arrastando sobre os outros. Olha lá, olha o que o Excel já faz para mim. Ele já diz que a média, abriu parênteses, é de I34, 2 pontos, tá vendo aqui os 2 pontos? Do I34 até o L34, tá? Do I34, I, J, K. Então isso subentende que é do I34 até o L34. Então vai somar, vai calcular a média, né? Vai somar, vai calcular a média desses valores aqui, todinho. Pode ver que ficou essa selecionada aqui, ó, com essa linha tracejada, tipo rodando aqui. Então aí eu só dou um Enter, não preciso fazer mais nada, dou um Enter, deu a média aqui, ó. Viram aí a média? Olha a média do João, 6,625. Preciso fazer agora de 1 por 1, professor? E se eu tiver 100 alunos, para mim ficar fazendo isso de 1 por 1? O que é que vocês acham? Eu tenho que fazer de 1 por 1 ou eu tenho uma outra maneira de fazer isso? Outra maneira. É outra maneira. Qual é uma das maneiras? Lembram? Lá naquela lista de preenchimento lá que eu mostrava para vocês, o mouse fica 4 setinhas, o mouse fica assim só para selecionar, tá vendo? E qual era a outra forma que o mouse ficava para mim copiar ou fazer uma lista de sequência? A bolinha que tem no cantinho da linha. Muito bem, aqui ó, no cantinho inferior direito, né? Olha lá, ó. O mouse se torna um maisinho, não esqueça disso, porque aqui eu posso fazer, porque eu só tenho 3, então é rapidinho. Mas e se eu tivesse 100 alunos? Então olha aqui, ó, para mim calcular a média de vocês, que são 36, então eu vou escrever o nome de vocês aqui na hora que calcular a média. Eu só vou fazer a primeira, o resto eu vou clicar aqui em cima, ó, apanhar o mouse aqui, clicar, segurar e arrastar, ó. Olha lá, ó. Ele já deu a média da Maria, que é 6,125, e do Pedro, tá? Ah, mas professor, você errou, o João veio lá e reclamou para mim, professor, você errou minha média, minha nota aí do segundo bimestre, não é 6, eu tirei 10, você errou. Então eu vou lá e altero, coloco 10. Olha lá a média do João agora. Mudou, era 6, alguma coisa. Ó. Foi para 7. Tá? Aqui também a Maria não falou nada, mas eu fui lá e observei que no primeiro bimestre a Maria não tirou 8. Eu confundi com a nota da outra Maria. Ela tinha tirado só um 2.
Olha lá, a Maria agora reprovou na média, ó. 4,625. Estão vendo? Então, eu já deixo a média, eu entrego a tabela prontinha assim, ó. Tá? Sem os valores, é claro. E só com os cálculos aqui. Se eu calcular aqui, por exemplo, se eu fazer a média aqui, vamos dizer que aqui continuaria a minha tabela. Se eu escrever aqui a média, não, nem vou escrever, vou só arrastar aqui para baixo também, para vocês verem. Ó, posso continuar arrastando. Vai dar esse monte de hashtag aqui. Por quê? Porque ele dá um erro. Só aumentei a célula lá para caber tudo que tinha dentro. Então ele deu esse erro aqui. Ele está dizendo que não existe valores aqui, ó, para ser calculado. Então eu coloco o valor. Aí a professora, entreguei a tabela para a professora, vai aparecer tudo isso aqui para ela. Ela vai aqui colocar valores. 7. Olha lá, já apareceu um 7. Já apareceu um 7 lá. Vamos colocar aqui, tirou um 10. Apareceu lá, 8,5. 7 mais 10, 17. Dividido por 2, as duas primeiras notas dá 8,5. Aí no terceiro ele tirou um 9. Olha lá, já foi para 8,600 e tarará. No quarto trimestre tirou, vamos colocar aqui outro 10. Olha lá, então a média ficou 9 e assim por diante. Tá? Eu já entrego a tabelinha toda feita, a professora só vai colocar os nomes, né? Eu vou fazer ela desse jeitinho que está aqui, colocar as bordas, né? Vocês aprenderam a colocar as bordas, tá aqui nessa opção, todas as bordas. E aí eu coloco aqui, é claro que a célula do nome do aluno eu vou ter que aumentar aqui, porque a professora não vai colocar só João Maria igual eu coloquei aqui. Então você vai vir aqui em cima e já deixar ela aberta aqui, ó, para caber um nome inteiro, tá? Ó. Você vai abrir a célula, já vai entregar para a professora, ou para quem pediu para você, ou para quem pagou para você fazer essa tabela, tá? Você já vai deixar bonitinho, tá? Até já vai fazer um preenchimento aqui em cima para dizer que aqui é o título, né? Tal, e faz um preenchimento aqui legal. Coloca aqui, vamos colocar amarelo. Vocês gostam do amarelo? Então aí, colocou aí. Você podia colocar em tudo ali. Então aqui você abre para caber todo o nome do aluno. No tamanho, por exemplo, você já calcula que tem lá o João Maria Vianney da Silva Pereira. Então você já calcula um nome bem grande. Tá? Aqui eu vou deixar pequeno mesmo porque não interessa o nome completo aqui. É só para vocês, interessa saber fazer a fórmula aqui. Vou apagar esse restante aqui porque a gente não precisa. Tá? Então entenderam aí? Então nós calculamos a média, aprendemos a fazer a média de cada aluno aí. Então agora nós vamos calcular, nós calculamos a média. Esse média aqui não tem nada a ver com o aluno, com notas de aluno, nada. Eu coloquei aqui só para aproveitar os valores aqui, tá? O que o MED faz? Vamos lá, vamos ver o que o MED faz. Ó, encontra o valor do meio de uma série de células. Então o MED, pessoal, o MED não é a mesma coisa que média. A média retorna uma média aritmética, tá? E o MED, ele é chamado de mediano, tá? Por que só MED? Porque a função é MED. Mas se fosse para ser a palavra inteira, escrita lá no português, seria mediana. Isso aqui nós estamos achando a mediana. Mas a função aqui no Excel, se eu digitar mediana, olha lá, não vai aparecer nada, ó, aqui embaixo. Ó. Só vai aparecer quando eu digitar até aqui, ó. Olha lá, MED. Aí aparece, ó, MED. Retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números, tá? Então, qual é o número mediano aqui? Vou dar um clique duplo e vou arrastar aqui e a gente vai ver qual é o número mediano aqui. Então, ele fez a mesma coisa, arrastei em cima, cliquei no primeiro, arrastei, só fiz ele aqui para usar os valores aqui, tá? Então, ele colocou a mediana de I34 até L34. Então, ele vai procurar um número que está mediano ali. O número mediano, observe que deu diferente da média. Ó. É diferente. O número mediano, aqui entre 10 e até 5, né?
Então, a gente não vai calcular a média daqui dos valores, mas o número maior aqui é 10 e o menor é 5. Então, a mediana entre 10 e 5 é o 7,75. Não aparece aqui, mas é o número que está no meio ali, central, entre o 10 e o 5. Por que entre o 10 e o 5? Porque o menor é o 5 e o maior é o 10, tá? Então, está aqui no meio, mediana, tá? No meio. É o número que está no meio entre 5 e 10. Se eu colocasse valores assim mais exatos, né, ia aparecer. Talvez se eu colocasse só 3 valores, vou fazer aqui rapidinho. Vou colocar aqui entre o 10, só para a gente ter uma noção. Vou colocar um número bem no meio mesmo, entre o 10, o 5 e o 1. Vamos ver se entre o 10, o 5 e o 1, que ele vai, se ele vai mostrar só o 5 ou se vai ser 5, alguma coisa. Então, vou digitar aqui, mede, abre parênteses e arrasto aqui. Olha lá, observaram? O número mediano entre 10 e 1 realmente é o 5. Tá vendo? É o 5. Então, eu já sei aqui que o mediano, o número que está no meio dessa contagem de 1 até 10, é o 5. Se eu colocasse de 1 até, vou colocar aqui 1, 2 e 4, vai ser o 2, olha lá. Já mostrou lá, é o 2. Então, é o número mediano, que está aqui no meio dessa minha tabela. Aí eu posso ter uma tabela enorme, grande. Quero saber qual o número mediano ali. Ele vai me retornar qual o número que é mediano. Se tiver muitos valores, é claro, ele vai fazer igual aqui. Ele vai colocar um valor também não inteiro, né? Vai ser um valor decimal. Então tá aqui. Então eu faço a mesma coisa que eu fiz com a média. Arrasto para baixo. Vou ver qual é o número que está na mediana aqui entre 8 e o 2, tá? Porque o 8 é o maior e o 2 é o menor. Arrasto. Olha lá, é o 4,25. E entre o 9 e o 6, que o 9 é o maior e o 6 é o menor, 7,5. Tá? É o número mediano. E deu aqui, deu o mesmo valor da média. Tá? Em alguns valores pode ser igual à média. Tá? Mas nem todos. Não calcula média, não calcula mediana para achar a média do aluno, senão você vai dar uma nota errada para ele. Tá? Porque a média aritmética é a soma desses valores e dividido por 4. É como se, olha aqui, vou fazer aqui só para vocês verem que é igual a isso. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui igual, soma, abre parênteses. Vou fazer daquele primeiro lá, ó. Selecionei e vou dividir, ó, barra, dividir por 4. Para vocês verem que mediana é esse, ó, média é esse cálculo aqui, não mediana, média. A média é o cálculo da soma dividido por 4. Espera aí, deu valor? Por que deu valor? Ah, tá, porque o dividido é fora aqui, tá? Fora do parênteses. Para primeiro ele fazer a soma e depois a divisão, tá vendo lá? Então, olha aí, o dividido era fora do parênteses porque ele tem que fazer a divisão da soma dos dois. Como eu coloquei aqui dentro do parênteses, ele tá dividindo só o último aqui, o 34, aí dá erro, né? Que era o do quarto bimestre. Então, é fora do parênteses, para ele fazer primeiro a soma. Lembra lá que eu falei? Para eu forçar o Excel, porque na matemática a gente sabe que primeiro ele faz a multiplicação e a divisão, depois que faz a soma e a subtração. Então, para me forçar ele fazer uma subtração primeiro, ou uma soma primeiro, eu tenho que colocar isso entre parênteses, porque aí na matemática a gente sabe que o que está dentro do parênteses a gente faz primeiro. Certo? Entendido? Então, olha, a mesma coisa, deu lá o valor, 7, então a média é isso. Mediana não é isso, mediana é o valor do meio, tá? Depois, o modo. O que é o modo? Vamos ver ali o que é o modo PED. O modo,
Ele analisa uma série de números e retorna o valor mais comum entre eles. Então, vamos dizer que modo seria a moda, né? A moda, vamos dizer assim, qual é a moda de agora? Calça verde. Então tá todo mundo usando calça verde. Quer dizer, todo mundo não, mas a grande maioria. Então ele vai lá colocar calça verde. Ah, professor, não, a moda agora é usar, sei lá, boné virado para trás. Então, tá se usando mais boné virado para trás ou normal? Então, se ela verificar que está olhando mais, tá usando mais boné virado para trás, então ele vai mostrar aqui o boné para trás. Então, aqui a gente vai ver aqui qual é o número que mais se repete. Aqui nesse primeiro a gente não tem. Então, vamos digitar aqui, vamos só ver. Modo, tá? Abre o parênteses. E ele pede para mim colocar o quê? O número 1, o número 2 e esse pontinho, pontinho, pontinho. Quer dizer, o tanto de número que eu quiser. Então, vou selecionar aqui também, ó. Vou usar esses mesmos números aqui, para me ver qual é o número que mais se repete. Olha lá o que apareceu. Hashtag N/D, né? Quer dizer, nenhum dígito, nenhum número. Tá? Apareceu ali, ó. Vamos ver no segundo. Também, ó, não apareceu nenhum. Vamos ver no terceiro. Também nenhum número se repete. Mas vamos fazer isso repetir para mostrar aqui que a nossa função funciona. Vamos colocar aqui no João aqui um outro 8 aqui, ó. Outro 8. Olha lá, ó. Qual o número que mais se repete? O 8. Vamos colocar aqui na Maria, vamos colocar outro 4 aqui no 4,5. Outro 4. Olha lá, o número que mais se repete. O 4. Vamos colocar aqui no Pedro aqui, vamos colocar um 7 aqui. Olha lá, o número que mais se repete é o 7. Tá? Então, modo. Modo vem de moda, né? Aquilo que está mais sendo usado. Então, eu quero saber numa tabela grande, enorme. Aqui, só da gente olhar, a gente já ia anotar lá, ó, o número que mais se repete lá, a moda que está mais se repetindo é tal, né? Ah, os valores que mais se repete no lote de caneta fabricada é azul, né? Caneta azul é a mais fabricada, então vai mostrar ali. Então é dessa forma que ela funciona, tá? Espero que dê para vocês entenderem, né? Então um pouquinho sobre média, MED e moda. São 3 formas parecidas. E aqui, na estatística, nós temos o MOD, né? O que é o MOD? Retorna o resto da divisão. Então essa aqui eu vou fazer separada porque ela vai me pedir isso aqui. Ela não vai pedir um número de série, ela vai me pedir isso aqui, ó. MOD, abro o parênteses, olha o que ela vai me pedir. O número e um divisor. Num, ponto e vírgula, divisor. Então a função, ela já ajuda a gente, tá? Ó, num e divisor, certo? Então ela já dá uma forcinha pra gente. Então, eu preciso colocar um número e um outro para dividir por ele. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 4, de ponto e vírgula, né? Divisor 2. 4 dividido por 2. Retornou 0. Deixa eu aumentar aqui também para que vocês possam. Então retornou 0. O resto da divisão entre 4 e 2 é 0. É o resto da divisão que ele retorna. E não a divisão em si, né? Como eu fizesse aqui igual 4 dividido por 2. Opa. 4 dividido por 2. É 2. 2 vezes 2 é 4. Mas ele quer o resto da divisão. Ele não quer a divisão, ele quer o resto. Tá? Por exemplo, o resto da divisão de 5 por 2. Qual que é o resto da divisão? É 1. O resto da divisão de 8 por 2. É 0, né? Porque dá exato. 8 dividido por 3. Vou colocar outro divisor aqui, que eu estava colocando só o divisor 2. Né? O número e o divisor 2. Agora o número e o divisor 3.
Olha lá, o resto da divisão entre 8 e 3, 8 dividido por 3 é 2, certo? Então, é uma função bastante usada também, que vai retornar para a gente o resto dessa divisão. Então, é a função MED, tá? Vamos agora para as funções matemáticas. Soma-se, multiplicação, potência, mínimo, máximo, menor, maior e fatorial. Então, aqui para a soma, deixa eu colocar aqui rapidinho aqui alguns valores. Vou colocar aqui 34, 50, 100, 150, 250. Então, aí aqui embaixo eu posso calcular, tá? Se eu fizesse assim, ó, se eu fizesse aqui na horizontal, eu calcularia a soma aqui no final, tá? Como eu estou fazendo na vertical, eu calculo aqui embaixo, tá? Então, é do jeito que estiver a planilha. Se a planilha e os valores estiver na coluna, na vertical, eu vou somar, fazer o total lá embaixo. Se ela estiver na horizontal, isso quer dizer na linha, então eu vou calcular o valor na linha, lá na frente, certo? Então, aqui soma. Eu já até mostrei lá na aula anterior como fazer a soma. Igual soma e arrasta aqui também para... Então, vou fazer para vocês dessa forma. Soma. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver também. Bem legal. Então, igual soma. Olha lá, soma todos os números em um intervalo de célula. O intervalo de célula é esse daqui. Né? Então, vou lá, só abro parênteses. Vou precisar estar digitando K43, K44, K45. Não, só arrasto. Só arrasto e dou um Enter. Já fez a soma para mim. Fácil, simples, né? Ah, professor, mas eu queria uma coisa mais fácil e simples para mim nem precisar digitar. A função soma, a função média e a função... Deixa eu ver, eu acho que a mediana não. Máximo, mínimo, ela já tem aqui, ó. E ela já vai calcular para mim. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó. Vocês sabem que esse E aqui, ó, é um E de somatória, tá? Então, nele vai estar as funções e todas as funções. Vou mostrar para vocês isso agora há pouco também. Tá? Então, aqui, ó. Cliquei, eu tenho esses números aqui para somar na vertical, na coluna. Então, eu vou lá embaixo, na última linha da coluna, onde tiver escrito total. Vou dar um clique lá embaixo e vou vir aqui, ó, no E somatório. E vou clicar em soma. E dou um Enter. Olha lá. Não precisei digitar nada, só cliquei lá e dei um Enter. Tá vendo que fácil? 434. Tá? Mesmo valor que deu lá. Tá vendo? Olha aí, ele seleciona. A função diz que está somando os valores de K43 até o K46. Então, ele fez essa soma para mim. Tá? Deixa eu arrastar esses valores. Como é que eu faço para arrastar esses valores para cá? Vou fazer aqui, ó. Copiei eles para cá. Não é arrastar. Eu falei errado, tá? Mas não é arrastar. Porque se eu arrastar, ó, eles vão sair de lá. Tá? Não é arrastar. Vamos voltar ele para cá. O arrastar é eu ponho o mouse em cima da linha que está selecionado, todos os valores. Ele vai se tornar 4 setas e eu vou arrastar. Eu quero só copiar eles para cá. Ó. Então é no maisinho lá no cantinho inferior, lá na bolinha lá embaixo. Aqui na célula. Tá? Aqui eu vou calcular quem? A multiplicação. Vamos ver se aqui tem a multiplicação. Não tem a multiplicação aqui, ó. Só esses aqui que aparecem. Então a multiplicação eu vou digitar multi igual multi. Deixa eu aumentar aqui também, para que vocês possam ver bem. Então igual multi. Qual é a função, professor, de multiplicar? É multiplicar escrito tudinho a palavra? Não, é do mesmo jeito que eu falei lá do mod ou da med.
é mediana, né? Não é só med. Med é só a função, o nome da função. Para não precisar digitar a palavra inteira, aí você digita multi. Multi, dou um clique duplo aqui, ó, já abre o parênteses para mim, ou eu abro o parênteses. E arrasto aqui também, ó, e dou um enter. Olha lá, multiplicação daqueles valores, tá? Então aqui eu estou multiplicando esses valores. Beleza? É uma outra função simples, tá? Porque se eu for usar o asterístico aqui, o asterístico de multiplicação é quando eu vou somar um ou dois valores só, no máximo três, mas até aqui daria. Mas aí para mim ficar repetindo, por exemplo, igual, eu vou lá e clico ali, coloco o símbolo de multiplicação, clico no outro, coloco o símbolo de multiplicação, vou lá e coloco no outro, L45, e vou colocando multiplicação, olha como é mais demorado, L46, então é mais demorado, vai dar o mesmo valor, tá aqui, ó. Deu o mesmo valor, mas não é o certo. O asterístico a gente sabe que é o símbolo de multiplicação, mas para me calcular uma função grande, tá? Uma tabela grande, então eu vou usar o multi, que é de multiplicação. Ah, professor, eu esqueci qual é o nome da função que multiplica. Começa a digitar lá como se fosse digitar multiplicar, né? Igual aí ele apareceu aqui embaixo, ó, multi. Dou um clique duplo, ele completa a função, nem precisei digitar tudo. Abriu parênteses para mim e eu vou arrastar aqui, certo? Então ele já fez para mim aqui toda essa função, certo? Então assim, para mim, eu vou mostrar para vocês aqui as funções. Eu vou marcar que eu parei aqui, vou marcar aqui que eu parei aqui. Depois na próxima aula a gente continuar daqui para baixo. Para me mostrar para vocês aqui que as funções que a gente tem. Então aqui, logo que a gente clica nesse E somatória, nós temos aqui algumas funções, né? Que é soma, média, contar número, máximo, mínimo e mais funções. Quando eu clico em mais funções, ele vai me dar essa tabela aqui, ó. Tá? Essa tabela eu acho que não vai aparecer para gravação, mas depois eu coloco lá numa gravação. Deixa eu fazer um recorte dela aqui. Só um minutinho para que os outros vejam também. Tá? Então vou vir aqui, vou pegar o ferramenta de captura. Capturar aqui. Salvar. Colocar ela aqui embaixo. Então tá aqui. Então quando eu clicar lá em mais funções, ele vai me dar essa telinha aqui, ó, de inserir funções, tá? Aí eu, por exemplo, eu quero funções matemáticas. Eu vou aqui, ó, ou selecione uma categoria. Procure por uma função, você vai digitar o nome da função e vai clicar em year. Ou vai por categoria, aqui está estatística. Eu posso clicar aqui e escolher matemática, lógica e assim por diante. E aqui está todas as funções de estatística, vai aparecer todas as funções lógica ou todas as funções de data e hora. Tá? Para vocês que estão assistindo a aula, vou mostrar aqui para vocês. Então eu venho lá na mais funções e aqui, ó, vou mudar. Vou colocar, por exemplo, tudo ou tudo. E aí, ó, olha o tanto de função que tem. Muita função. Tá vendo? Muita, mas muita mesmo. Se vocês quiserem aprofundar depois nessas funções, vai lá, pesquise, né? Tem outra maneira de aparecer essas funções? Tem. Aqui na barra de funções aqui, ó. Nós temos a barra de função, que ela tá larga hoje, mas não precisa. Na barra de função aqui, antes dela aqui, ó,
sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um Fzinho aqui, ó, que é a mesma coisa de lá, ó. Era mesmo essa coisa aqui, ó, mais funções. Aqui você vai clicar, vai aparecer aquele mesmo quadro lá, ó. Inserir funções. Esse mesmo quadro aqui, ó, que está aparecendo aqui. Se eu for aqui, clicar aqui, nesse Fx aqui, antes do igual aqui da barra de fórmula, vai me dar essa tabelinha aqui. Então eu vou aqui, clico, escolho a função que eu quero função lógicas. Aí me aparece as funções lógicas, e, falso, não, ou, se, e tem esse tanto aí. Funções matemáticas, por exemplo, matemática e trigonométrica, então vai me aparecer ali, ó, desde o ABS, a cosseno de hiperbólico e assim vai, a cotangente, e aí vai, aleatório, arábico, arred, a seno, a tangente, base, combinação, e aí ó, decimal, fatorial a gente vai ver depois também, tá? Tem a de potência, tem para achar o pi, radianos, raízes, romano e radiano também a gente vai ver. Soma dos quadrados, soma-se e assim por diante. Então, temos muitas funções no Excel. A gente vai ver só essas mais básicas do básico mesmo, tá? Não vamos ver funções complicadas aqui que vai ser usado lá em cálculos exorbitantes, né? Então seria isso. Se alguém tem alguma dúvida, nossa aula de hoje, nossa terceira do Excel e a 11ª do nosso curso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aí, ok?